Quando eu mandei o esboço para a Alcilene, para a secretária da igreja, para ela imprimir, enfim, fazer esse trabalho bonito aqui. Quando eu cheguei ontem, ela perguntou para mim: ô pastor, mas o senhor não está enganado não? Porque essa quarta agora é celebrando a colheita, e o senhor está falando aí, o tema da mensagem do senhor é alcançando vitórias inatingíveis. A quarta da vitória já foi, né? Eu falei: não, é isso mesmo, é que você leu apenas o tema. Às vezes a gente avalia uma coisa só pelo tema, mas vamos buscar aí o conteúdo da palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia. Eu quero compartilhar com os irmãos que essas mensagens que estão sendo postadas na internet têm alcançado muitas pessoas. Eu tenho recebido muitos agradecimentos, né, de pessoas que foram minhas ovelhas e que estão podendo ouvir as mensagens. E uma lá deixou o recado: pastor, não para de mandar não, manda sempre, né? A gente sempre puder vai mandar. Então, irmão, faça isso também. Entra lá, veja a mensagem, encaminhe para alguém que você imagina que esteja precisando de uma palavra de incentivo. Segundo Crônicas, ou segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Geralmente a gente fala Segunda Crônicas, não é? Mas eu não acho muito correto falar Segunda Crônicas, porque são livros. O Velho Testamento é composto por livros. O Novo Testamento, sim, você fala em 1 Pedro, porque são cartas. O Velho Testamento são livros. Então é o primeiro livro das Crônicas. Tem o segundo livro das Crônicas, tem o primeiro Reis, segundo livro dos Reis, e aí vai, tá bom? Só para dar um tempinho aí para você poder achar o texto. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, eu vou ler o primeiro texto só, versos de 1 a 8. Tem outro texto aí, você pode ler na sua casa depois. Depois de tudo do que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas. Deixa eu mudar de mão aqui. As cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda a água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milho da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com essas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanime por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com eles. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Que Deus aplique a palavra dele no nosso coração. Como já disse, hoje eu quero falar sobre alcançando vitórias inatingíveis, ou vitórias grandiosas.
Vitórias que às vezes a gente pensa que nunca vai conseguir, que não está ao nosso alcance. Eu não posso ter isso, eu não vou conseguir, enfim. No trecho que nós lemos, surge o nome de um rei, Senaqueribe, que era um homem que estava tentando, um rei, que estava tentando guerrear contra Jerusalém, contra o rei Ezequias. E ele faz de tudo para poder destruir a cidade. Se você ler o capítulo 32 inteiro, você vai entender bem essa história. Aí eu já faço logo de imediato, logo de cara, uma pergunta para você: quem é o seu Senaqueribe? Quem é que está querendo destruir a sua colheita? Você tem semeado alguma coisa, você tem plantado alguma coisa, você tem sonhado alguma coisa, você tem planejado alcançar alguma coisa, mas aparece aí um tal de Senaqueribe querendo destruir a sua colheita, querendo destruir a sua lavoura. Quem é o seu Senaqueribe? O nome é bonito, né? Senaqueribe. Está grávida, aí vai ficar grávida? Põe esse nome, você vê que legal. Pode ficar com o apelido de Sena, né? Ô Sena, tudo bem. Ou quer, né? Quer. Quem é o seu Senaqueribe? Quem é que está tentando destruir? Senaqueribe era para o povo de Judá um problema insuperável. Talvez você tenha um Senaqueribe aí insuperável, que você imagina ser insuperável. Enfrentar o poderoso rei da Síria e todo o seu vasto exército e permanecer vivo era algo semelhante a obter uma vitória inatingível, algo grandioso. Além de ter um exército muito grande, poderoso, famoso pelas conquistas, Senaqueribe era muito debochado. Ele era muito arrogante. Para ele era só ele e pronto. Os outros eram só os outros. Você ler o texto, como disse, você vai pegar todas essas ideias aí. Ele era pretensioso. Veja só, Senaqueribe manda carta para o rei Ezequias. Não é carta elogiando: ô meu rei, como vai, né? Na Bahia que fala, né? Ô meu rei. Ele não manda uma carta elogiando o exército de Israel ou de Jerusalém. Ele não manda uma carta elogiando a cidade de Jerusalém, cidade maravilhosa, não sei o quê. Não, ele não faz isso. Mas ele manda uma carta proferindo insultos. Eu gostaria de ter tempo para ler todos esses textos que eu marquei. Mas você lê aí, você vai perceber. Tá? Os textos devem estar aí no seu esboço. No verso 14, verso 17, aparecem esses insultos que Senaqueribe faz ao rei Ezequias. Não apenas contra o rei Ezequias, mas contra Deus. Porque na realidade o que Senaqueribe queria demonstrar é que eu sou mais poderoso do que esse exército e o Deus deles. E o Deus desse povo aí. Vencer Senaqueribe e todo o seu exército era algo inimaginável. Não dava para imaginar um pequeno exército de Judá vencendo o poderoso exército de Senaqueribe, do rei da Síria. Nesta época, o reino de Israel, a nação irmã e vizinha aí de Judá, já havia sido conquistada e parte dela destruída. Então, o povo irmão, a naçãozinha do lado,
já era, já tinha acabado, já havia sido conquistada. A cidade estava destruída, as cidades estavam destruídas. A imagem ou a paisagem que Ezequias e o seu povo podia ver era simplesmente Israel destruído. Tem jeito não, é igual essa tragédia que aconteceu agora recentemente lá no estado do Rio de Janeiro. Um olhava para o outro e falava, mas o que eu vou fazer? Ah, o outro bem que está aí. Tem alguma esperança para mim vendo a casa dele destruída? Não tem. Ele não ficou sem nada, eu também fiquei. Quer dizer, se aconteceu isso com ele, pode acontecer comigo. Senaqueribe vai entrar aqui e vai acabar com a gente. Pelo menos era isso que ele pensava. Como vencer um rei desse? O que fazer diante dessas situações inesperadas, quando surgem esses Senaqueribes da nossa vida? Dentro da nossa casa, lá na sua empresa, lá na sua escola, na sua vizinhança. Porque eles chegam de maneira imprevisível. Chega de maneira imprevisível. É de onde você não espera que apareça o danado. Só que deixa eu falar uma coisa muito importante para a gente. Porque a mesma história de Ezequias pode ser a minha história, a sua história. A situação de Judá pode ser a sua situação. Mas deixa eu dizer aqui, Deus concedeu a Ezequias uma vitória tremenda. Deus concedeu a Ezequias uma vitória tremenda. E a narrativa desse texto, ele poderia ser parafraseada como sendo a vitória de Davi contra Golias. E é a vitória que Deus quer dar para você, é a colheita que Deus quer dar na sua lavoura. Pode ser que você está sendo comparado por um pequenininho qualquer aí, insignificante. Talvez essa que está te considerando insignificante esteja se julgando maioral, um Golias. Mas Deus pode, Ele vai vencer. Um povinho insignificante. Um povinho insignificante. Recebe do Senhor uma vitória grandiosa. Recebe a fartura. Eu vou pular para os pontos que eu tenho separado aqui para a gente tratar. Vou pular uma parte aqui, sem prejuízo da mensagem. Ezequias, ele conseguiu colher, porque ele plantou. Vocês prestaram atenção no texto que eu li do verso 1 ao verso 8? Prestaram atenção no texto? O que é que foi que Ezequias plantou no coração daquele povo? Daquele povo que tinha uma imagem de destruição. Aquele povo que tinha um exército numeroso pela frente. Aquele povo que tinha um rei arrogante pela frente. Quais foram as palavras que Ezequias semeou no coração daquele povo? Quais foram as palavras? Ele tem um exército grandioso. Ele tem um exército poderoso. Humanamente falando, ele tem a força. Mas maior do que a força dele está com a gente.
E ele começa a montar uma estratégia. Irmãos, para vencermos o inimigo, nós precisamos montar uma estratégia. A pessoa que tem lavoura, deixa eu contar um caso aqui. Eu estou plantando lá em casa. Aonde, pastor? Bom, eu arranjei uns saquinhos lá e arrumei umas sementes e eu estou plantando lá. Tenho 23 saquinhos lá, todo plantadinho. Umas 13 sementes já deu ar da graça. Só que eu busquei informação a respeito dessa planta que eu estou plantando lá. Depois ela vai para a fazenda lá do meu cunhado. Que ela não pode ser plantada num lugar, enquanto ela ainda está pequena, ela não pode estar no lugar onde o gado pasta. Por quê? Porque o gado come. O gado vai comer. Qual é a estratégia? Você quer ter uma floresta dessa árvore lá, então você não vai plantar no meio do pasto todo. É pasto que fala aqui, né? É pasto mesmo. Você vai plantar o quê? Fora? Fora do alcance da boca do boi. Porque senão o boi vem e come. Pode ser, meu irmão, que você não está montando, trabalhando com uma estratégia adequada para vencer o seu rei da Síria. Pode ser que as raposas lá de Sansão estão invadindo aí a sua horta. Pode ser que pequenas pragas estão chegando na sua lavoura e você não está percebendo. Uma vez eu fui visitar um irmão que ele plantava algodão. E estava tendo uma praga muito grande lá na região. Estava acabando, e de fato acabou com a cultura algodoeira lá da região. Hoje parece estar ressuscitando. Aí andando com aquele irmão no meio da sua lavoura lá de algodão, de repente ele começou a olhar para as folhas, ele olhou uma e viu lá o bicudo. A praga chama bicudo. Ele viu aquele lá, ele falou: oh, meu Deus, perdi minha lavoura. Eu falei: não, irmão, pode ser só esse. Então mata ele aí. Mata ele, irmão. Arrancou a folhinha e pôs no chão. Isso foi. Falei: faz mais com raiva, irmão, em cima dele. Bom, resultado, depois conversando com ele, ele disse: pastor, era o último, era o único, não tinha mais, graças a Deus. Pode ser que tenha um pequeno inseto aí querendo acabar com a lavoura sua. Pode ser que tenha um pequeno inseto querendo acabar com aquela vitória que você vai alcançar. São coisas pequenas que vão entrando na nossa vida. Então é preciso estabelecer uma estratégia. Primeiro ponto aí. A vitória, ela vem para um povo comprometido com a fidelidade. A vitória vem para um povo comprometido com a fidelidade. Lutas todas as pessoas têm. Todas as pessoas têm lutas, sejam elas boas ou ruins, fortes ou fracas, ricas ou pobres. Jesus nos ensinou que as tempestades vêm para todos. Para todos. A palavra forte para mim aí, meu irmão, é comprometido. Porque se eu estou comprometido com o Senhor, se eu estou comprometido com a igreja do Senhor, se eu estou comprometido com os meus ideais, com os meus sonhos, com a verdade, tem Senaqueribe que vai chegar não, viu? Não tem Senaqueribe que vai chegar.
porque ele vai morrer lá longe. Você vai pisar na cabeça dele. Você vai destruí-lo. Mas às vezes o que acontece é que nós não temos esse compromisso com a fidelidade, de manter a fidelidade. Aí qualquer coisa é possibilidade para ele entrar. Aqueles que ousam buscar um compromisso em fidelidade com Deus, esses recebem recursos ilimitados. Foi o que aconteceu com Ezequias. Pobrezinho, fraquinho diante de um grande exército, de um poderoso exército. Mas Ezequias tinha um compromisso. Ele entendia, ele conhecia e sabia quem é que estava com ele. Não vou entregar isso aqui de mão beijada, não. Não vou entregar isso aqui de mão beijada de jeito nenhum. Ele pode até me vencer, mas ele vai ter que lutar. Ele vai ter que lutar. Ele vai ter que, de fato, ser forte. Você sabe como é que por que o cachorro avança em você? Sabe por que ou não? Porque ele sabe que você tem medo dele. Ele sabe que você tem medo dele. Você passa perto dele assim, ó. Ele já pensa, ó, isso aí é meu. Isso aí é meu. Mas se você olha bem no olho dele, ele não avança, não. Só se o dono mandar o comando, né? Para ele partir para cima de você, é diferente. Você sabe o que o leão pensa? O leão lá na selva pensa quando ele vê um elefante? Ô, que cara grande, tá doido, não posso com isso não. Sabe o que ele pensa? Esse aí é meu almoço. Meu almoço. Eu vou comer esse bicho aí. Esse é meu almoço. Ele não quer saber se é grande ou não. Ele sabe que o elefante é o almoço dele. E ele vai montar uma estratégiazinha para pegar, para dar o bote. Muitas vezes, irmãos, essas dificuldades da nossa vida, elas nos vencem. Simplesmente porque nos falta esse compromisso. Nos falta isso. Compromisso com a fidelidade. Deus abençoa, Deus ajuda, Deus socorre, Deus abre as portas onde não há caminho. Deus abre uma estrada onde só tem portas fechadas. Deus faz isso. E isso aí não é uma teologia de retribuição, não. São promessas do Senhor. Cadê? Vinícius está aí ou não? Tá aí. Tinha um irmão na igreja, que ele tinha uma loja. Não é Vinícius, não. A história não é ele, não. Tinha um irmão que tinha uma loja. E todos os crentes, todos os membros da igreja, prestigiavam a loja do irmão. Ia lá comprar. Mas aquele irmão, ele era meio que estratégico. Para uns, ele aceitava cheque predatado, dava até um prazinho mais espichado. Para outros, ele vendia até na conversa mesmo. Depois você paga, tudo bem. Mas tinha uns que chegavam lá e só vendia à vista. Mesmo da igreja, só vendia no dinheiro. Aí os irmãos da igreja começaram a ficar meio que bronqueados com aquilo. Procuraram o pastor. Pastor, o irmão lá está fazendo acepção de pessoas. Mas por quê? Porque para um ele dá prazo, aceita cheque predatado, espicha. Para um ele vende, não exige nem cheque. E outros vão lá, ele só vende à vista. Acepção, pastor? O pastor foi lá, na loja do irmão. Meu irmão, e foi direto. Meu irmão, que negócio é esse? Você está fazendo acepção de pessoas lá dos membros da igreja? Por quê, pastor? Porque para uns você aceita vender com cheque predatado. Para outros você
espicha mais o prazo. Para outros você não exige nem cheque. E para outros você só vende à vista? Que negócio é esse, irmão? Está errado. Aí o irmão falou, pastor, deixa eu explicar uma coisa. Quando o irmão da igreja vem comprar na minha loja, ele está negociando aqui, eu vou ali dentro, na outra sala, onde está o telefone, e ligo para o tesoureiro da igreja. Fulano de tal, ô tesoureiro, fulano de tal é dizimista? É dizimista. Opa, então para esse pastor, eu dou prazo, eu aceito o cheque dele, porque eu sei que ele é fiel. Mas se o tesoureiro fala para mim lá, esse não é dizimista não. Pastor, eu não dou, é à vista. Porque se ele não é fiel nem a Deus, vai ser para mim? Ele vai me dar o cano. Ele vai me dar o tombo, pastor. O pastor fechou a boca e foi embora, né? Não podia falar nada com o irmão. Então, se você for lá na loja de Vinícius, ele vender só à vista para você, meu amigo, é porque ele já ligou para o Wender, viu? É porque ele ligou para o Wender e o Wender já deu a dica lá para ele. Ó, esse aí não vende não. É a fidelidade, meus irmãos. Se nós somos fiéis ao Senhor, Deus cumpre a parte dele e ele vai proteger a nossa colheita. Segundo, a vitória ou a grande colheita vem para quem tem disposição ao trabalho. Versos 2 ao verso 4, Ezequias convoca o povo para trabalhar. Tem gente querendo ter coisas, tem gente querendo colher sem plantar. O pastor leu agora o texto no momento de evolução. Plantou a grande lavoura e colheu muito e ficou riquíssimo. Por quê? Porque trabalhou. Quando eu morava em Paramirim, muitas pessoas, a gente conversava bastante com o pessoal das roças lá, e falava, por que não planta isso? É porque não dá. Por que não planta aquilo? É porque não dá. Por que não planta aquilo? É porque não dá. Porque não dá. Aí um dia veio um camarada de São Paulo visitar uma família lá, parente deles lá em Paramirim, e falou com o rapaz assim, por que você não planta batata doce aqui? Ah, não dá. Por que não dá? Tá bom, no outro ano o camarada veio visitar novamente a família e trouxe umas ramas de batata doce. Foi lá na terra dele, fez aqueles montes de terra lá e tal, e colocou as ramas lá e tal. E deu batata doce. Às vezes nós queremos colher aquilo que não plantamos e não colhe, irmão, por favor. Se você não faz a ligação de água que a Copasa solta aí na rua para sua casa, mas você enche sua casa de torneira, você pode abrir lá que não vai cair água, não? Mesma coisa, irmãos. Se você quer ter vitória, se você quer ter colheita farta na sua vida, você precisa ter disposição para trabalhar. Não é amanhã, não, é hoje. Não é depois, não é agora. O texto nos mostra que diante das oposições, nem Ezequias, nem o povo ficou parado. Ficou apático. Ficou lá desiludido. No segundo livro dos Reis, no capítulo 6, você volta ir lá para o segundo Reis, você vai ver que quando havia o cerco da Síria sobre Samaria, a fome reinava de maneira tão grande. O rei, ao ser abordado por duas mulheres, olha só, o rei foi abordado por duas mulheres que haviam cozido uma criança. Era o desespero. Nós não temos mais o que... Leia lá, 2 Reis, capítulo 6, você vai ver essa história. Você vai ver, eles estavam desesperados, porque não tem mais comida, nós estamos sitiados. Não chega alimento. Não chega ajuda, não chega nada para a gente. Há um bloqueio completo. Não sai nada daqui para fora e não entra nada de fora para cá. Só que o povo de Judá, eles não entraram nessa.
eles se dispuseram a trabalhar. É preciso que haja uma disposição. Conta-se uma história de um garotinho, aí de uns seus 5 anos, 6 anos, que a mãe o viu chorando no canto da casa, chorando, aquele soluço, aquele choro bravo mesmo. E aí a mãe correu lá para ver o que tinha acontecido com o moleque. Chegou e perguntou: meu filho, o que está acontecendo? Me fala aí, por que é que você está chorando, meu filho? Ele olhou para a mãe e disse, chorando, né? Ô mãe, é que eu acabei de aprender de dar nó no cadarço do meu tênis. Eu aprendi a dar nó agora, amarrar o cadarço. A mãe falou: mas coisa boa, meu filho, você já é um homenzinho. E ele começou a chorar ainda, continuou a chorar. A mãe perguntou: mas meu filho, que coisa boa, você está chorando por quê? Mãe, vou ter que fazer isso o resto da minha vida. Morou? Às vezes Deus nos dá a oportunidade de trabalho e a gente vai reclamar de Deus porque nós estamos trabalhando a vida toda. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui. Teve tempos atrás aí, nós pedimos voluntários para vir ajudar a distribuir cadeira e recolher cadeira. Lembra disso? José que lembra disso? Lembra disso? Quem é que lembra disso? Irmão, no começo vinha gente que era uma beleza, hein? Tantinha a gente colocava todas as cadeiras aqui. Só que tem gente que foi desistindo. Hoje acho que praticamente quem está colocando é o zelador da igreja. Falta essa disposição, essa continuidade no desejo de trabalhar. Parece que eu não vou não, eu vou ficar todo suado. Os irmãos aí que tem dia, parece que tem mais água no meu corpo do que outra coisa. Mas a gente vai esquecendo, a gente vai perdendo. Vou fazer isso o resto da vida agora. Trabalhar. Tem gente que deseja ganhar. Tem gente que deseja colher. Mas logo desanima com a oposição. Cai diante das adversidades. Prostra-se no primeiro problema. Algum tempo atrás eu estava acompanhando um casalzinho novinho. E eu fiz o casamento desse casal. E aí eles começaram a ter um problema lá e lá separou. Aí a mãe da moça me falou: pastor, vai conversar lá tal. Eu fui conversar, mas por que está separando? Não sei o que aconteceu, o que foi? Não, pastor, a menina. Não, pastor, é porque eu passei pela janela e ele estava lá no computador vendo um site pornográfico. Mas por que não sentou? Por que não foi lá na frente dele, né? Bobagem. Às vezes joga a felicidade toda pela janela. Simplesmente por uma pequena coisa, por um pequeno detalhe. Parece que a gente desiste de lutar. Parece que a gente desiste do trabalho de manutenção. Parece que a gente desiste. E quando você não faz manutenção, alguma coisa vai corroendo, e de repente destrói tudo. É preciso fazer esse trabalho. É preciso ter essa disposição. Em nossas vidas, quantos de nós desistimos tão pouca coisa? Tão pouca coisa. Quantas vezes fazemos antes mesmo de enfrentar o problema? Quantas pessoas desistem do vestibular antes de chegar lá para fazer o vestibular? Tem gente que desiste de um emprego antes mesmo de chegar lá e saber se está precisando ou não. Quantas vezes? Pequena coisa, a gente abandona a luta. Todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis quando sustentadas por um sonho e por valores consistentes. Todas as coisas são possíveis. A partir do momento que você luta, eu tenho um sonho, e esse sonho eu vou lutar por ele. É preciso tomar uma decisão uma decisão de vencedor.
E não desistir diante das dificuldades, diante da dificuldade do plantio, diante da dificuldade de manutenção daquela coisa que você plantou. Todos os dias, Beatriz fala que eu vou namorar minhas plantinhas. Todos os dias eu passo lá, eu olho, se o plástico está abafando, eu abro o plástico, eu vejo se está saindo alguma novinha, eu molho, eu não molho assim, não, eu vou em cada uma, um pouquinho. Porque eu quero ver crescer. Eu vejo se está nascendo alguma outra coisinha, eu arranco. Não deixo. Se deixar, acaba, morre. Assim também são os nossos sonhos. Assim também são as nossas coisas. Se a gente vai deixando, de repente tudo acaba. E a gente fala, o que eu fiz? Simplesmente, você não fez o essencial, você não manteve. Neemias deixou o palácio. Neemias deixou o palácio para trabalhar em Jerusalém. Ele não ficou preso lá no seu palácio. Se vira aí, turma. Não. Mas ele abandona o seu lugar de conforto. E ele vai. Seu coração se movia nessa direção de trabalho. A obra era grande. Não tinha tempo a perder. O muro foi refeito. Sabe em quanto tempo? 52 dias. Eles não tinham tempo a perder. Tinha um exército aí chegando. Tinha um exército cercando. Tinha um exército doido para pegá-los. E eles trabalharam duro. 52 dias o muro foi refeito. Terceiro ponto. Tem mais um ainda depois. A vitória vem para quem fecha as brechas do inimigo. Eu quero ler o verso 5. Olha só. Verso 5. Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro, e reforçou. O que ele fez? Estava quebrado, possibilidade do inimigo entrar. Ele fecha. Mas ele não fica satisfeito em fazer apenas essa proteção, em fechar apenas as brechas. A ideia é que ele vai para o lado de fora e faz um outro muro. São 2 muros protegendo. Ele não deixou nenhuma brecha para que Senaqueribe pudesse entrar na sua cidade. Ele não deixou nenhuma possibilidade de invasão. Às vezes nós estamos dando brechas. Nós não estamos fechando. A cerca lá da roça já caiu. O gado está invadindo sua plantação. Precisa cuidar. Precisa de vez em quando montar em cima de um cavalo e sair passeando em volta da cerca para ver se está tudo fechado. Porque senão algum animal pode entrar lá e acabar com a sua lavoura. Ele fez isso. Ele fechou a brecha. A despeito de toda a força, de todo o potencial bélico de Senaqueribe, o povo de Judá, liderado por Ezequias, foi à luta. Mas esse problema é maior do que a minha possibilidade, pastor. O que eu faço? Vá à luta. Eles não ficaram parados, não. Eles resolveram tapar as fontes que poderia alimentar o inimigo. Quantas vezes nós estamos dando corda para o inimigo? Quantas vezes a gente dá?
alimenta as possibilidades para que o inimigo nos vença. Mas eles fecham. Não. Se eles quiserem água, eles vão ter que trazer lá da Síria. Água minha eles vão beber, não? Não vou deixar. Eles fecharam as brechas dos muros para evitar surpresas agradáveis. Quantas vezes o inimigo, pega a gente assim, porque a gente está desprevenido. Jesus, certa vez, ministrando aos seus discípulos, disse da necessidade de vigilância. Vigia. Dê atenção. Não descuide. Não dar ocasião à carne. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E às vezes, além de fraca, é sem vergonha. Às vezes ela não é só fraca, ela é sem vergonha também. Sansão é um triste exemplo para a gente. Personagem bíblico que está aí, mas é um triste exemplo de quem fora levantado por Deus para ser um servo poderoso nas mãos do Senhor. Um juiz, um libertador de Israel. Todavia, ele cedeu aos encantos de Dalila. E foi derrotado. Foi derrotado. Por quê? Porque ele brincou com o inimigo. Ele não fechou as brechas. Ele se perdeu nos encantos daquela mulher. Quarto ponto para a gente. A vitória vem para quem, acima de tudo, depende de Deus. Tem em Deus a sua suficiência. Versos 7 e 8 do texto que nós lemos. Mostra que Ezequias, ele não estava preocupado com o tamanho do seu exército. Ezequias não estava preocupado com a capacidade bélica do seu exército. Porque ele tinha certeza da dependência de Deus. Ele sabia da suficiência de Deus. Mesmo nesse exemplo triste de Sansão, na sua história, ele dá para a gente, ele deixa para a gente ainda um episódio muito bonito. Quando, da sua batalha contra o exército filisteus, tendo nas mãos apenas uma queixada de jumento, uma cabeça de jumento seco, cerca de 1000 soldados foram derrotados naquele momento. É uma vitória que quase não se acredita. Mas por que ele obteve essa vitória? Porque ele teve a presença de Deus, ele clamou pelo Senhor. Mesmo já quase que morrendo de tão cansado, tanto lutar, esgotado, afadigado, ele cai no chão, está prestes a morrer, mas ele clama a Deus. Ele clama a Deus. E Deus vem em socorro. Deus entra na batalha e lhe dá a vitória. 4 coisas importantes para a gente. 4 pontos essenciais para a gente vencer. Para a gente colher aquilo que a gente planta. Para a gente ter colheitas saudáveis. Para a gente ter colheitas abundantes. Nós precisamos tomar esses cuidados. Você pode estar passando dias terríveis. Dias que parece que você está com os pneus, os 4, arriados. Está lá embaixo. Talvez você sente que a bateria já está naquele nhen. Já arriou. Você não está vendo mais possibilidades. São tantas oposições, lutas,
batalhas infindáveis, que às vezes a gente desaba e desaba feio. Você pode estar passando por dias de indignação. Afinal de contas, você tem buscado em seu coração ser fiel ao Senhor. E Deus conhece a sua disposição do seu coração. Mas só está errado, mas tudo dá errado. Se tudo dá errado, você fica sem saber o que está acontecendo. Parece que tudo está piorando. Pastor, ao invés de melhorar, piora. Você pode ter vindo hoje para cá, talvez buscando alguma coisa, buscando algum incentivo para reacender esse sonho, reacender o desejo de colher alguma coisa, de reverter alguma situação. Mas talvez você está abatido com o tamanho do gigante. Talvez você está abatido com o tamanho do exército do inimigo. Você está abatido com o poder bélico de Senaqueribe. O seu Golias, o seu Senaqueribe, ou a enfermidade, ou o desemprego, ou aquela crise conjugal, sei lá, dentro de casa. Eu não sei. Mas com certeza tem aí um Senaqueribe que você entende que são muito maiores que os seus recursos para fazer frente e vencê-los. Talvez você já está até admitindo, já estou derrotado, já acabei, não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo outra coisa. Deus é o Deus daquelas coisas que a gente entende ser impossíveis. Deus é o Deus dos impossíveis. Quando tudo parece perdido, surge Deus. Paulo escreveu isso aos irmãos de Éfeso. Olha só o que ele diz no capítulo 3, versos 20 e 21. Aquele que é poderoso, presta atenção nessa palavra, meu querido. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós. A Ele seja a glória para todos sempre. Deus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que você está pensando. E Deus quer fazer. Deus quer fazer. Se você viu aí no seu esboço, tem nada para marcar aí hoje? Tem nada para marcar. Mas eu fiz de propósito. Porque eu quero que você vira agora o seu esboço. Está tudo branquinho aí no seu? Ou você rabiscou alguma coisa? Não tem problema não. Nessa parte aí, a minha já está escrita. Meu eu já escrevi. Porque eu quero que você faça a sua declaração de vitória hoje. Eu quero que você escreva do seu próprio, como diz, no seu próprio punho. Você escreva qual é o seu Senaqueribe, qual é o seu gigante, qual é o maior causador de destruição na sua lavoura, seja na sua casa, seja no seu emprego. Você não está conseguindo alcançar as metas. Por quê? Por quê? Escreve aí. Escreve a sua declaração. Faça a sua declaração. Pode escrever. Eu quero que todos escrevam.
Você vai escrever aquilo que você quiser. Eu não coloquei justamente para não te direcionar. Não quero direcionar. Mas eu quero que você escreva. Escreva aí. Eu coloquei assim: eu assumo o compromisso, meu compromisso, para obter a minha colheita. Eu assumo o compromisso para me manter disposto ao trabalho. Eu vou fechar as brechas. Eu vou fazer meu compromisso de fidelidade com Deus. E eu vou ter disposição para continuar lutando. Escreve aí. O meu Senaqueribe é... Coloca qual é o seu Senaqueribe. Coloca aí. Escreve. Meu Senaqueribe é... Você vai colocar o que você entende. O que é que está provocando destruição. Ou o que está querendo destruir. Não vá para casa. Não vá para casa sem essa declaração. Por quê? Porque senão Senaqueribe vai entrar e destruir tudo. Senaqueribe vai entrar, vai destruir. E eu tenho certeza que você não quer destruição. Eu tenho certeza que você quer vitória. Tenho certeza que você quer vitória. Já deu tempo de você escrever alguma coisa aí? Já, né? Então eu quero pedir, você que escreveu, fica em pé. Pode ficar em pé, eu não vou pedir para você ler não. Viu? Eu não vou pedir para você ler o que você escreveu. Não, mas eu quero estar com você nessa batalha. Fique em pé quem escreveu. Você não vai dizer qual é o seu Senaqueribe. Você não vai dizer. Você, ficando em pé, você está dizendo: eu assumi o compromisso. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Ele pode chegar com um exército poderoso, mas comigo está maior. Amém? Comigo está o maior. Eu não vou ter medo, não. Eu não vou ter medo, não. Eu vou fechar a brecha, vou fazer outro muro, vou cortar a água dele, vou tirar todas as oportunidades dele se alimentar. Vou cortar o oxigênio dele. Quero ver se ele faz. Se ele vai vencer. Eu quero orar por você que ficou em pé. Eu quero orar por você. Meu Deus, meu Pai, obrigado porque nós podemos alimentar nossos sonhos. Obrigado porque a gente pode colher, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Deus, porque as vitórias chegam a gente, porque o Senhor nos dá essas vitórias. Agora, Deus, eu quero clamar pelos meus irmãos e irmãs que estão em pé. Ó Deus, eu tenho certeza que tem um Senaqueribe aí na vida deles, querendo destruir a fé, querendo destruir relacionamento, querendo destruir paz. Mas o Senhor é maior e o Senhor vai dar a vitória, porque hoje eles estão assumindo o compromisso de vencer. Eles estão assumindo o compromisso para colher as bênçãos que o Senhor está semeando em seus corações agora. Muito obrigado, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Lute. Deus vence.